Que a paz esteja com vocês, que Jesus abençoe cada uma, que nós sejamos felizes, isso é muito importante. Alguém tem uma pergunta que gostaria de fazer para nós? Eu adoro o silêncio. Silêncio é uma coisa fantástica. Essa aula hoje, ela é uma continuidade sobre os magos negros. Nós vamos dar uma continuidade. Eu vou contar um pedaço de uma história. Em 1600, 1700, 1800, um período da humanidade que se estudava o ocultismo. Foi um período de grande conhecimento. Todo o conhecimento antigo estava lá, resumido nas histórias, na França, em toda a Europa, os Estados Unidos, Inglaterra, todos os países europeus, principalmente os nórdicos, todos eles ali, a Noruega, estudava muito. Havia um estudo muito grande e todo mundo entendia de mediunidade, das forças, do culto, que eram desenvolvidas, que eram as forças da mediunidade. Só que nesse período, nós não tínhamos Kardec, que era um trabalho de socorro para os espíritos. Quem ensinou esse trabalho de socorrer todas as ordens, tudo isso foi Kardec. Kardec que trouxe a colocação: fora da caridade não há salvação. Então, todo esse período, nesses 300 anos, 400 anos, todos os magos, todos os médios, enfiavam os espíritos no fundo do mar, dentro das montanhas, nos buracos. Então, não tinha onde colocar os espíritos e eles eram presos nessas regiões. E essas regiões, esses espíritos ficaram lá, mas isso é muito antigo. Vem lá desde a Grécia, da Mesopotâmia, do Egito, a história da humanidade. Então, todos os espíritos que naquela época considerados maus eram colocados nessas regiões. Eu estou explicando por que eles existem. Então, esses espíritos ali foram juntando, criando colônias, criando essas regiões umbralinas, morando no fundo do mar, morando dentro das montanhas, morando em qualquer buraco. E aí foram criando, então, essa grande ordem negra, que era mais os próprios humanos que colocaram lá aquela rivalidade, aquela briga. Então, foi sempre aquela história de um destruir o outro. Se nós olharmos a história da humanidade nesse período, nós vamos ver a grande destruição e as grandes obsessões dos grandes líderes e conhecedores. Helena Blavatsky morreu totalmente obsedada. O Guaita também morreu obsedado. E todos eles, se buscarmos um pouquinho a história antiga, aquele potencial dos médiuns, que tinham um grande trabalho, todos eles sofreram de morte súbita, de doenças que não ficou reconhecida, que eles mesmos falavam que foram as magias. Então, naquele tempo, todos aqueles espíritos eram presos dentro dessas ordens. E dentro desse passado histórico da humanidade, os Estados Unidos, toda a América, os índios também faziam isso, a história nossa é muito longa. Esses espíritos criaram cidades, locais, regiões, e que se tornou as regiões umbralinas. No fundo do mar, nas montanhas, as montanhas tem gente morando lá, debaixo das pedras, de qualquer buraco, sempre eles estarão lá. Mas qual é a maior dificuldade deste grupo que moram nessas regiões umbralinas? Saírem de lá. Para sair de lá, eles precisam de um interventor, que é um outro médium que os tira de lá. Porque se um colocou, o outro tira. É mais ou menos assim a vida. E muitos deles, que já vêm aí com mais de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, até mais,
Então, eles estão desgastando. Quando um mago negro desgasta demais, estou contando história, fatos aqui, para que haja um entendimento. O que acontece? Eles começam a perder a energia vital. E quando, pela própria lei da natureza, quando eles começam a perder a vitalidade, eles voltam a se tornar ovoides. Ovoides. Porque vai havendo, então, a redução por falta de vitalidade e de força. Então, por isso, podemos encontrar, às vezes, regiões com muitos ovoides, que esses espíritos se desgastaram. Por si mesmo, a variedade ela é muito grande, imensa, não dá para falar a quantidade dessas variações. Mas vamos colocar as mais comuns. Outro grupo, são os grupos que, para viverem, continuarem nas suas comandando, eles precisam da vitalidade. Eles precisam sugar as energias de um doador. Quer que o doador seja médium ou não. Qualquer pessoa que tenha aquele fluido em extensão, eles ali procuram ter aqueles que nós estudamos e vê na obra de André Luiz e algumas obras, espíritos sugadores. Porque sem essa vitalidade humana, eles não conseguem a sobrevivência. Então, a nossa vitalidade, a energia humana, o ectoplasma, ele é como ouro para esses espíritos umbralinos, ditos magos negros, que trabalham nessas regiões. Então, quando falta esse combustível, eles começam num processo de redução. Então, como eles sabem, essa é outra parcela, como eles sabem que se eles não se melhorarem, eles irão para outro planeta. Porque é avisado, é levado pelos anjos, pelos arcanjos, para que eles se melhorem. Se eles não se melhorarem, eles serão retirados. Então, nesse pavor de sair para outros mundos, porque sabe que não tem outra saída. E eles também, às vezes, reencarnam. Esses magros reencarnam e ficam dando vida para as suas colônias espirituais, que são cidades, vilarejos, às vezes são muito bonitas, são de alta tecnologia e de autoconhecimento. Então, eles vivem no mundo dos espíritos, mas, de ordem geral, nas regiões mais escuras. Eles não ficam nas energias solares. É muito difícil eles ficarem, porque eles estão habituados a ficarem no escuro, quer no fundo do mar, quer dentro das montanhas, quer em qualquer lugar, nas pedreiras, é um lugar imenso. Então, eles ali ficam, nessa escuridão. Então, por isso que cria esses grupos de magos negros. E ali eles estudam, eles se preparam, tem os organizadores, os que comandam e tudo mais. Mas eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles, sem o ectoplasma humano, eles não têm a sobrevivência. E essa é a grande luta deles. Por isso que eles trabalham no processo de obsessão, fascinação, subjugação, sugadores, que fazem, como falam alguns historiadores, dos chips, colocam um chip nas pessoas, vincula esses fios de energia de doadores para eles. Então, eles têm uma necessidade muito grande do ectoplasma humano, ou ectoplasma animal. Então, esse combustível que nós conhecemos é a sua grande necessidade. Então, eles atacam lugarejos, cidades, montam suas equipes de trabalho, onde tem regiões muito sujas, das pessoas que estão enfraquecidas,
porque eles ali estão sugando, usam todos os meios de enfraquecer as criaturas. Então, essas são as obsessões complexas, faladas, às vezes, por Pai João de Aruanda. Além do tempo, além do grupo, além dessa escala. Então, eles fazem uma vida trabalhando para impedir de irem para outro planeta. E esse processo, planeta Terra regenerar-se, crescer na moralização, na ética, nos bons costumes, eles terão que ser retirados. Como eles são inteligentes, vamos fazer os humanos ficarem abestalhados, obsedados, parados, neutralizados, impedidos. O que eles mais temem? Um médium. O que eles mais temem? Um médium sábio e inteligente. Porque ele sabe que a hierarquia moral de um outro médium tem o comando sobre eles. E é isso que nós encontramos de ordem geral, as obsessões, os impedimentos do desenvolvimento. E Pai João de Aruanda, ele fala da obsessão que faz para os líderes. E ele não fala só para nós espíritas, ele fala para todos os líderes religiosos. São atacados por este grupo, para que não se desenvolva a moral, a ética, os bons costumes. Então, o que nós temos que nos preocupar com isso? Saber, ponto, tá? O domínio deles. Eles trabalham por uma riqueza que se chama-se ectoplasma. Energia vital, energia animal, é isso daí. Sem isso daí, eles não têm sobrevivência onde eles estão. Eles vão virar tudo ovoides, porque não existe o doador. Então, por que eles se aferram aos médios que possam doar esse tipo de energia para eles? E por que eles nos buscam para tirar esse tipo de energia? Então, esse conhecimento o médio tem que ter. Então, eles vão nos centros, vão nos grandes grupos, vão onde as pessoas estão trabalhando, nos velhinhos, nas crianças, em alguém que seja doador. Então, eles vão buscar sempre esta doação ectoplasmática. Por essa razão, ao estudarmos este grupo, o médium tem que saber que ele vai trabalhar. Primeiro, precisa de uma orientação, de um espírito superior, de um guia espiritual, de alguém de extrema confiança, do médium, para que ele entre e saia desse tipo de trabalho. A confiança, eu falo assim, médium não pode ter medo, médium tem que saber que ele é um socorrista, ele não pode ter medo daquilo que ele encontra, cara feias, máscaras, roupagem. E os espíritos, para entrar nessas regiões umbralinas, eles mudam a sua roupagem. Mudam a sua roupagem. Nós já falamos isso em algumas aulas. Então, os espíritos superiores possam ser quem ele quiser ser. Bezerra, Eurípides, quem quiser ser. Se ele quiser adentrar uma região dessa umbralina, ele vai usar uma característica do perispírito do passado. Sempre. Ele tem que ficar parecido com aquelas regiões. Ele não pode chegar lá e se aparecer, ele entra disfarçado. É quase como um espião, tem que ficar igual, a roupagem igual, a vestimenta igual. É como chegar uma pessoa na nossa cidade que usa uma roupagem diferente, todo mundo vai olhar, não vai funcionar. Então, o que eles fazem? A roupa é idêntica, a aparência é igual,
tudo igual. Por quê? Porque eles estão ali para fazer um trabalho socorrista. Mas o que eles têm a mais? Eles têm a força superior da luz. Qualquer emergência, eles têm como sair, porque eles têm o fio da emergência, que é a luz espiritual, que é o amparo da equipe de trabalho. Então, as equipes que trabalham com essas regiões umbralinas de obsessões graves, de fascinações, subjugações, de retirada de ectoplasma, de dominação da casa, da loja, do ambiente, aquela coisa difícil, complicada, esses espíritos vêm com a sua roupagem. Então, aquilo que nós entendemos e que a gente ouve falar, e que a maioria das pessoas tem faniquito, chama-se os Exus. Isso na Umbanda, em outro. Kardec chama de espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos, esses que nós já socorremos, esse que nós levamos na evangelização, nas doutrinações, que nós já recebemos, esses espíritos bravo, revoltado, que mata, que pica, que faz isso, que faz aquilo, que no longo da nossa jornada como médium, eles foram levados para as escolas. Então, saíram das regiões umbralinas e foram para as escolas. Mas só que eles conhecem o local a pau, conhecem as ruelas, conhecem o ambiente, conhecem as pedras, conhecem as montanhas, conhecem todos os locais. Então, esses espíritos são preparados com 9, 10 anos de preparo para retornar a essas bases para fazer o trabalho socorrista. Então, muito que nós chamamos de Exu, de esquerda, nada mais são, dependendo da moral do médium, da equipe do médium. Vamos ser mais claros. A minha moral, a minha ética, o meu trabalho, o meu conhecimento vai trazer um Exu na minha hierarquia espiritual. Cada médium aqui terá o seu Exu na sua hierarquia. Quer dizer, ele vai trabalhar com você disfarçado. A esquerda não significa maldade. Nós somos espíritas estudiosos. Mas nós precisamos entender. Falar, a esquerda, acho que a esquerda tem que fazer o mal, tem que matar, tem que picar, tem que roubar, tem que arrancar um pedaço dos outros. Isso não existe. Lembra? Nós somos evangelizadas. Então, um médium evangelizado, no longo do seu caminho, ele já socorreu essas entidades falanges. E ele, então, esse grupo, vem com a sua roupagem adequada, a roupagem. Então, ele vai mudando as características dele, para que ele adentre essas regiões umbralinas, junto com o médium. Sempre terá que ter um médium. Sempre. Então, de ordem geral, nós, médios, podemos ter aquele dito à esquerda, que é o espírito em evolução, que precisa trabalhar naquelas regiões. Então, vamos ser claros, aquele médium que há 300 anos atrás não tinha o que fazer, porque não tinha Kardec, e ele pegou e enfiou todos esses espíritos lá no fundo do mar, dentro da montanha, enfiou em tudo que foi canto, botou uma pedra em cima, fez todas as artes possíveis. Agora, esse mesmo médium, junto com seus espíritos, vai resgatar a sua própria equipe que está lá. Eles não estão lá naquele fundo, naquele buraco,
Muitos vão de livre e espontânea vontade, é muito mal, né? Escorrega lá para baixo, fica morando lá embaixo. Mas muitos são colocados lá pelos médiums. Porque nesse período, e até hoje, vocês podem ver, né? Ainda tem dirigentes que ainda amarram os espíritos e puf, lá para baixo. Só que quem colocar vai tirar. E não adianta falar para mim, e agora? Agora você tira. O problema é seu, você que inventou, você que levou, agora você tira. Porque se você não tirar nessa encarnação, você vai tirar na próxima, na outra, e na outra, e na outra, e na outra. O que é seu, só você faz, só você limpa. Então, quando o médium se torna evangelizado, ele começa a trabalhar e fazer o bem. Então, quando o médium, nós somos maus, perversos, vingativos, malfazejos, nós não trabalhamos dentro dessa ordem, porque nós damos ordem errada para matar, para picar, arrebentar com a cabeça, tirar o rabo, o pezinho, a mãozinha. Então, nós somos maus. Então, quando nós chegamos aqui, onde estamos agora, evangelizados, sabemos que não podemos fazer o mal, mas sabemos que podemos socorrer, porque nós temos força moral para prestar o socorro. Então, quando nós estudamos com profundidade tudo isso, nós perdemos o medo. Principalmente os moradores das regiões umbralinas. Eu, Eli, fomos moradora de lá há muito tempo. E aí a gente vem aqui para cima, reencarna, e tem que voltar e reacostumar com os amigos, a família que largou lá. A gente não tem medo, porque a gente era tão acostumada a andar nas regiões umbralinas que agora não tem que ir. A gente até conhece o caminho, a estrada certinho. Esse médium já tem conhecimento desse passado. Ele já morou lá, igual andar de bicicleta. Dizem que quem já aprendeu uma vez, quando pega a bicicleta, anda de novo. E quem já conheceu São Paulo, já andou no centro de São Paulo, você vai andar novamente lá. Vai, os prédios vão mudar, mas você chega e você conhece São Paulo, o centro de São Paulo. A cidade que você viveu, onde pode passar 50 anos, você chega lá, você conhece as ruas, ruelas. Ela mudou, mas é a mesma. Assim são as regiões umbralinas. É conhecida nossa. Então, quando aparece um espírito que fala que vai trabalhar conosco, ou que foi autorizado para nos auxiliar nesse trabalho, pode ter certeza que ele é um conhecido nosso. Amigos de outras vidas, companheiros, o que importa é o trabalho ao bem. Não é a cara do espírito, e nem a roupa dele. Porque o médium sem conhecimento, se aparecer um espírito na frente dele, cheio de lantejola, com coroa na cabeça, e todo enfeite que ele faz assim e brilha, o médico fala, nossa, o espírito brilha. Ai, o sapatinho dele era de ouro. Eu vi, ele tinha ouro aqui. Mas olha, porque o médium não tem estudo. Isso é um espírito brincalhão, zombeteiro. Isso é um espírito falsário. Ele usa a roupa brilhosa para enganar, braceletes, coroa e outras coisas a mais. Então, os espíritos superiores, eles usam coisas claras e simples. Os espíritos, para entrar numa região umbralina, eles têm que entrar como soldados camuflados, porque eles têm que entrar nessa região com o mesmo processo despercebido. Porque se eles invadirem essa região, sem estar tudo programado, organizado, bonitinho, arrumadinho, eles serão presos antes, porque o contra-ataque vai ser maior. Todos nós conhecemos o ataque e o contra-ataque. Às vezes nós fazemos um trabalho, até para o familiar. Vamos lá e socorremos o familiar. 2 horas depois, puf, tira a nossa cabeça. Houve um contra-ataque. Nós vamos lá e socorremos uma criança. No outro dia, puf, em cima da nossa cabeça. Porque a criança estava alienada. Porque o jovem estava alienado. A nossa casa estava alienada.
Então, nós somos espíritas estudiosos. Aí a gente quer ajudar e eles dão uma camaçada de pau em cima de nós para ver se você não volta lá. É mais ou menos assim. Eles tentam parar o médium, impedir o médium de fazer. Agora, o médium que tem conhecimento, ele chama a sua equipe de trabalho, retira esses fluidos dele e se prepara com a sua equipe de trabalho para socorrer essas entidades. E hoje nós temos meios de socorro. Nós temos as nossas bacias, que é esse grande laboratório desintegrador de energia, que é o fogo etéreo, o fogo que não queima. Isso é muito importante. A água que não molha. Se você vai ler os livros de ocultistas, você vai encontrar lá água que não molha, o fogo que não queima. Por quê? São elementares. Estão na dimensão espiritual, estão outra dimensão. Não estão na dimensão física da nossa carne, estão vivendo um ou outro. É um mundo paralelo, é um mundo espiritual que atua na matéria, que é o nosso mundo físico. Então, quando nós, médios, temos este conhecimento e temos equipe de trabalho, nós desenvolvemos muito bem. Então, todo médium vai aparecer uma hora por outra, vai aparecer, às vezes, um grupo cigano. Tá? Parente do médium que vai ter que desmanchar todas as magias ciganas feitas na fogueira, problema seu. Quem mandou você ser cigana? E lá você fez todas as magias na fogueira, vai ter que desmanchar. A lei é essa. Se você enfiou no fundo do mar, você vai tirar. Se você enfiou lá na montanha, você vai tirar. O que você fez, você vai tirar. Se você roubou, você vai devolver. A lei é essa. Se você roubou, você vai devolver. O que, que nós entendemos? Os 10 mandamentos. Que fala, não cobiça aquilo que é do outro. Então, tudo aquilo que nós roubamos, uma fortuna roubada, ela vai ser, na outra encarnação, devolvida para os seus legítimos donos. Então, isso aí é a lei de entendimento. Quanto aos magos negros, todos nossos parentes, porque se nós tivermos que ir numa região umbralina, pode ter certeza de uma coisa, é tudo parente seu. Os meus parentes é meu e o seu é de vocês. Entenda isso. Que aquele negócio que as pessoas queriam ir no centro, todos os dirigentes aqui sabem disso. Quer ir no centro e acha que o espírito umbralino, seja ele quem for, é nosso. Que nós que entendemos de espírito, o espírito é nosso. Só que o espírito não é nosso, é dele. A obsessão é dele, a fascinação é dele, a subjugação é dele. Não é do médium. Nós temos que entender que só o médium tira dele. E isso é uma raridade as pessoas entender isso. Isso que eu estou falando aqui. Eu posso ajudar vocês, rezar, vibrar, mas eu não posso fazer o trabalho de vocês. Eu posso ensinar, eu posso orientar, eu posso falar, esse caminho é mais fácil. Por alguém que já passou, e já pesquisou e já viveu. Mas eu não posso tirar. Ninguém tira nada de ninguém. É o outro que tira aquilo que é dele. Então, aquele tempo, antigamente, era assim, né? Batia num terreiro, aí veio no outro terreiro, ia lá na mãe de santo, no pai de santo, ia no benzedor, vai no pastor, vai em tudo. Ah, lá não sei as quantas léguas daqui tem um cara que é bom, e vai andando para tudo que é canto. É um aprendizado da alma. Quando você vai num benzedor, você aprende a benzer. Quando você vai num médium de cura, você sabe que você também pode curar. Você pode benzer, você pode curar. E se você for um feiticeiro, você vai aprender que é na transferência do feitiço. É tudo um eterno aprendizado. Só que o médium tem que entender isso, aonde ele é levado para o aprendizado. Então, quando fala de magia, o que é magia? Magia é fluido. Magia é fluido. E o que é um fluido? Fluido bom e fluido mau.
Fluido escuro e fluido luminoso. Isso é magia. Como trabalha o Mago Negro? Trabalha para ele fazer as maldadezinhas dele, ele precisa da nossa vitalidade. Ele precisa do fluido vital dos médiuns. Por isso eles criam obsessões na Terra. E é por isso que você, médium, não pode deixar eles maltratarem os vossos filhos, criarem as suas obsessões, tirar o ectoplasma das crianças, porque as crianças nascem obsedadas. Não vai pensar porque é criança, que não vem de um passado ruim, negativo, ela vem. Só que ela vem para nossa casa, graças a Deus, porque nós somos médiuns familiares. Então, somos nós que limpamos criança. Só que antigamente não falava isso, gente. Isso que eu estou falando para vocês. Vocês podem até levar um susto que eu estou falando isso. Mas essa é a realidade. Qualquer um que está aqui de cabelo branco sabe o que eu estou falando. Nós que vivemos 40 anos no centro espírita, fazendo caridade para os outros, aonde foi que a nossa casa melhorou? Eu sou sincera. Todos vocês que estão no centro espírita, ajudando os outros e ajudando Deus. O que melhorou sua casa, seus filhos e seus irmãos? Se você for nobre e justa, você vai ver que você nada fez pelo teu lar. Isso aconteceu comigo. Só que eu sou teimosa. Perguntei 1000 vezes para os espíritos: o que é que eu estou fazendo de errado? Aonde é que eu errei? Que eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho de noite. E tá tudo errado. Meus espíritos sempre foram bonzinhos, amorosos. Viram para mim e falaram assim: vai estudar assim. Quê? Vai estudar. Nunca ninguém me deu nada gratuito. Vai estudar. E assim eu faço até hoje, porque se eu não estudar, eu estou ferrada. Estou ferrada. Todo dia eu tenho que estudar, tenho que aprender, tenho que ir atrás do conhecimento. E é isso daí. Vamos dar rogativa maior ao Criador. Pai, aqui estamos nós, a te rogar permissão, para que possamos, Senhor, trabalhar. E rogarmos, Senhor, a ti, que permita que os espíritos trabalhadores, que os nossos companheiros, que as nossas equipes de trabalho, aqui se façam presentes, Senhor, nos dando todo o suporte, todo o amparo, toda a luz. Que as suas bênçãos, Senhor, possam cair sobre todos nós, nos amparando, nos fortalecendo. Que possamos, Senhor, absorver todas essas energias solares, toda a energia lunar, Senhor, toda essa energia ectoplasmática que, neste momento, a sua infinita misericórdia derrama sobre nós. Rogo, neste momento, Senhor, que esse templo de amor, esse templo de luz se abra, Senhor. E rogamos neste momento ao grande Mestre Jesus, rogando a toda a sua ordem crística, rogando a todos os espíritos consoladores, a todas as nossos ancestrais, que vêm em nosso auxílio, como rogamos aos anjos, aos arcanjos, como pedimos neste momento às falanges de Maria, e rogamos neste momento ao Pai misericordioso, aos nossos espíritos familiares, aos nossos anjos guardiões, a toda a nossa equipe de trabalho, Senhor. Permita, Pai, neste momento evocá-los. Permita, neste momento, que venham todos os nossos guardiões de guarda e retaguarda. Nós aqui estamos pedindo, neste momento, que venham, Senhor, para desmaterializar, desimantar, desmagnetizar, exterminar todo o mal, toda a irradiação, Senhor, todo o fluido,
tudo que nos envolve, Senhor, tudo que nós trazemos de encarnações passadas. E hoje aqui estamos sofrendo, Senhor, pela lei de causa e efeito. Nós queremos nos libertarmos, Senhor, e queremos libertar todos esses espíritos que, porventura, Senhor, tenhamos nós colocados, Senhor, dentro das montanhas, nos oceanos, aonde nós prendemos, Senhor. E hoje aqui estamos, Senhor, conscientes das nossas responsabilidades. E rogamos neste momento que venham todas as nossas equipes, toda a equipe africana, indígena, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros, que venha a força gaúcha, que venha toda essa força dos mongóis, dos tibetanos, de Gengis Khan, como eu rogo nesse momento, Senhor, a esses guardiões, Senhor, a esses guardiãs que venha neste momento, que venham nos auxiliar, que venha quebrar, arrebentar todos esses elos. E rogamos neste momento ao nosso pelotão de choque, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Polícias Civis. Rogo neste momento a todos os espíritos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. Rogo neste momento a grande confradaria dos magos brancos, dos druidas, dos templários, a força dos 7 selos. Rogo as falanges de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha de Ganduá, como eu rogo nesse momento as falanges de São Cipriano, de Paulo de Tarso, neste momento que venha a força guerreira dos nossos Exus guardiões, das nossas guardiãs pombagiras. E neste momento o médio chame e evoque todos esses guardiões, todos. Abra a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E neste momento, se coloque dentro da lama astral, médico. E neste momento, chama toda a sua equipe e peça para puxar. Puxando todos esses espíritos cobradores, todos os obsessores, todos os rivais, adversários, traidores, todos os perseguidores, todos os perseguidos, todos os aprisionados por cada um de nós, todos aqueles a quem nós matamos, nós ferimos, nós enterramos vivos, nós machucamos. Peço neste momento misericórdia, Senhor, puxando todas essas entidades, puxando todos esses nossos irmãos, puxando, Senhor, e desvinculando, Senhor, de cada um de nós. Que desvincule, Senhor, de cada um de nós, todos esses espíritos. Aonde eles estiverem, Senhor, eu rogo neste momento. Eu peço neste momento para desintegrar todas as maldições, todos os encantamentos, todas as magias, todas as feitiçarias, todos os vodus, todos os trabalhos, Senhor, de magia negra. Eu rogo neste momento que seja desimantado, desmaterializado, dissolvido, Senhor, exterminado aonde eu tenha feito, Senhor. Eu peço neste momento a libertação, Senhor, de todos esses espíritos e peço para a minha equipe que puxe os doentes, os cansados, os oprimidos, os revoltados, os traídos. Peço que puxe todos os obsessores, rivais, adversários, todos os meus companheiros, vamos puxando para dentro da lama astral da redenção. E que este fogo etéreo a 100 mil graus Celsius vai queimando, desmaterializando, desimantando. Puxe toda essa energia solar, o vento solar, os raios solares, puxe toda essa força ectoplasmática para desintegrar todos esses trabalhos. Retire de você, retire do seu lar, retire do seu ambiente familiar, retire aqueles que te prendem, que te machucam,
ofuscam. Retira aqueles que te obsedam. Retire todos esses obsessores, todos esses companheiros do passado. Vamos envolvê-los nessa energia de luz, essa energia solar, para desmanchar, desmagnetizar tudo isso, limpando, higienizando. Vamos, são nossos irmãos, são nossos amigos, são os nossos familiares, que puxe todos esses espíritos, e que eles sintam neste momento a envolvência do seu amor, do seu querer libertar. Eu quero, Senhor, a libertação desses espíritos. Eu quero a minha libertação. Portanto, Senhor, eu peço misericórdia para libertar todas essas entidades, que elas se libertem, Senhor, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, de todo e qualquer mal que eu tenha feito, e eu os liberto, Senhor, de todo e qualquer mal que eles tenham feito para mim, Senhor. Eu peço neste momento, Pai, que esse fogo vai desmaterializando, desimantando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todos os pensamentos, as vontades, as ações, os desejos, todas as criações mentais, tudo que foi, Senhor, manipulado, tudo que foi atingido, Senhor, eu peço para desmanchar tudo isso, dissolver em nome de Deus, em nome do Cristo, Senhor, que venha essa chuva dos raios solares, que venha esses raios, Senhor, libertando-nos de todo esse mal, libertando a nossa mente, a nossa mediunidade, a nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição, o nosso paladar, as nossas sensibilidades, libertando todo o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso esplênico, o nosso gástrico, o nosso básico, da cabeça aos pés, libertando, tirando todas as algemas, as correntes, tirando todos os trabalhos que foram, Senhor, feitos, materializados. Eu peço neste momento que a minha equipe vai puxando todos esses trabalhos, vai explodindo, vai desintegrando, vai me libertando, e na medida, Senhor, eu os liberto, Senhor, e rogo a força das águas, que venha a força das águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, que venha a força das águas medicinais neste momento e vai lavando, higienizando todos os perispíritos, vai trazendo toda essa energia transformadora, transformando todo esse corpo perispiritual e libertando a cada irmão meu, Senhor, me libertando neste momento de todas as ações. Eu peço a minha libertação, eu peço a libertação de todos. Que esta água venha água curadora, a água calmante e pacificadora, a água que vem para reparar, para refazer, para reconstruir, Senhor, todos os corpos físicos e perispirituais, trazendo a luz nesse momento, Senhor. Que venha essa luz gloriosa do Cristo, que venha a luz gloriosa de Maria, para que neste momento, Senhor, para que as nossas colônias venham em socorro de todos esses nossos irmãos. E rogamos neste momento a todos esses socorristas, a todos esses nossos irmãos que vão socorrendo, vão retirando da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, vão retirando todos esses espíritos, vão encaminhando as colônias, os parques de evangelização, educação, Senhor, todos os hospitais, todos os educandários, todos esses presídios educativos, regeneradores, Senhor, para que esses espíritos despertem, Senhor,
Que o amor de Deus, nesse momento, os envolva. Todos eles, Senhor. Não importa o culto, a religião, a doutrina, Senhor. Que todos esses nossos irmãos, do presente e do passado, sejam auxiliados, amparados, socorridos pela sua infinita bondade. Misericórdia, Senhor. Misericórdia para com todos eles. Misericórdia para com todos os nossos, para com todos os nossos lares, para com cada um, Senhor. Nós te pedimos neste momento, ó Pai misericordioso, que essas energias possam envolver todas as colônias espirituais, no Atlântico, no Pacífico, no Índico, no Mediterrâneo, aonde tiver uma colônia, Senhor. Que essas energias ectoplasmáticas possam envolver, amparar, fortalecer, iluminar, trazer a luz do entendimento, trazer o conhecimento, Senhor, espiritual, trazer o amor de Deus para com todos. E neste momento, Senhor, eu vos peço para fechar a todas essas bacias, todos esses laboratórios de socorro, aonde nós criamos, Senhor. E neste momento, eu volto a Ti, Pai, no universo, nesse eterno agradecimento, a vos pedir, a vos implorar, Senhor, misericórdia, para que possamos aprender cada vez mais, Senhor, para que possamos estudar mais e mais e mais, Senhor, para que possamos nos transformarmos, nos moralizarmos. Dai-nos, Senhor, esse conhecimento, dai-nos essa oportunidade, Senhor, dai-nos a luz, dai-nos o seu amor. Obrigado, Pai, por tudo quanto nos deste. Derrame sobre todas essas falanges amigas, todos esses companheiros de guarda e retaguarda, o seu amor. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado a todos os nossos ancestrais, aos nossos espíritos familiares. Obrigado aos anjos, aos arcanjos. Obrigado, Jesus, por toda a bênção. Nos ilumine, nos fortaleça, nos oriente. Obrigado, Pai, que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, que o nosso lar seja envolvido neste momento por esse círculo de luz, de vibração, por essa bolha ectoplasmática, Senhor. Que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto azul celeste, que o Mestre Jesus faça morada nos nossos lares, nos trazendo sempre o amor, a paz, a tranquilidade. E a Ti, Pai, o nosso eterno agradecimento. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida, de aqui estarmos nesse grande aprendizado para reparar as nossas faltas. Agradecemos a família, todos, Senhor, que nos receberam. Agradecemos essa doutrina maravilhosa, Senhor, que abre os nossos olhos, que ilumina o nosso espírito, Senhor, que nos traz o conhecimento. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo quanto nos deste. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, nós pedimos permissão para encerrarmos todas as nossas atividades, Senhor, da noite de hoje. Que o Senhor esteja conosco, agora e para tudo e tudo sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus.